Juízes no capítulo 13. Alguém sabe a história de quem começa? Em Juízes capítulo 13? Na mestre não vale falar, tem que ser os alunos. Mestre não vale. Capítulo 1, somente o primeiro versículo, né? Amém, irmãos? Vamos lá. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, somente este versículo. E as crianças podem ir para suas salas, os irmãos podem se assentar e a gente vai começar a palavra do Senhor. Mas hoje nós não vamos falar sobre Sansão. Nós vamos falar sobre algo parecido com a história dele. Mas nós não vamos falar sobre Sansão. Porque aqui neste momento, nessa parte de Juízes, quando a palavra de Deus ela fala que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quando a palavra de Deus fala dessa forma, ela está falando de um povo que já estava na terra prometida. Está falando de um povo que já tinha sido resgatado do Egito, um povo que já tinha sido separado através de Abraão, que a promessa da multiplicação já tinha se cumprido, a promessa da terra prometida já tinha se cumprido, tudo já tinha se cumprido. E aí então, esse povo que teria uma vida feliz, plena, por ter o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores como o cabeça, como o chefe, eles tornam a fazer o que era mal aos olhos do seu Deus, aos olhos do Deus Todo-Poderoso. E que ponto que eu quero chegar nessa pregação, né, nessa palavra, trazendo esse versículo? E os irmãos viram que durante essa semana, né, nós tivemos algumas notícias. Na verdade, uma das notícias me induziu, né? Mas porque dentro dessa notícia eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor me entregou a palavra. Mas hoje ainda eu acabei recebendo uma outra notícia de pais que perdem filhos. Né? E essa semana nós vimos, né, no noticiário pais perdendo filhos. Né? E uma das coisas que assim, não saía da minha cabeça, eu fiquei muito chateado com aquilo, porque eu me coloquei no lugar da pessoa. Foi um dos pais dizendo: não está certo. A lei da vida é os filhos enterrarem os pais, essa é a lei natural das coisas. E não o pai enterrar os filhos. E aquilo me tocou muito, e quando eu vi aquilo, eu fiquei muito chateado e comecei a orar ao Senhor, pedindo para que Deus consolasse aquele coração. E a minha oração foi as seguintes palavras: de Senhor, não existe dor maior do que um pai ou uma mãe perder um filho. Consola o coração deles, porque não é fácil. Irmãos, eu sou sincero para vocês que eu não esperava a resposta que o Espírito Santo me deu. Ele me disse: há sim uma dor maior. E talvez o nome da mensagem já vai falar tudo. O nome da mensagem ingratos. Há sim uma dor maior do que perder um filho, do que ter que enterrar um filho. E o Espírito Santo ele começou me contando uma história, como Jesus fazia, contando para os seus discípulos parábolas, para que o povo pudesse entender. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele me disse assim: imagine que você acabou de se casar. Você tem uma vida plena, você é um servo de Deus, a sua esposa é uma mulher de Deus, foi um casamento santo, não fornicaram, foi tudo debaixo das leis do Senhor. Você tem uma vida espiritual plena, você tem uma vida financeira estável, você tem tudo nas mãos, está tudo muito bem. Você ajuda seus pais, você cumpre com a sua parte, você cumpre com a sua parte da casa de Deus, faz até mais do que isso. Imagine isso tudo. E imagine que essa pessoa, talvez até nós mesmos, nós somos tão bem sucedidos a ponto de que você tem, vamos dizer assim, uma grande empresa ou talvez um grande negócio, algo que te dá muita renda, que te faz ter uma vida estável, a ponto de que tudo que o dinheiro pode dar você possa comprar. Você tem uma vida estável, você tem uma casa, você tem um carro, você tem tudo para fazer. Você tem uma vida tranquila. Só que nessa história falta o quê? Eu gostaria que os irmãos participassem. O que falta nessa família, para ser uma família? O que está faltando? Filhos. E esse casal ele se toca que falta filhos.
Então, começa aquele planejamento para ter os filhos, né? Ou para ter o filho. Então eles já começam a imaginar, começam a sonhar e falam, não, vamos ter filho sim. Então o homem fala, não, quero que seja um homem. E a mulher fala, isso, eu também quero que seja um homem. E a mulher começa a sonhar por aquele filho, porque a mulher é mais sonhadora do que o homem é mais na razão, mas a mulher é mais na emoção. E ela começa a sonhar, vai ser um homem de Deus, eu vou criar nos caminhos do Senhor. E ela fala para o marido pensa a mesma coisa, isso, nós vamos criar nos caminhos do Senhor, nós vamos entregá-lo para o Senhor. Eu vou criar ele tudo certinho, não vai ter erro, ele vai ter tudo do bom e do melhor, vai estudar nas melhores escolas, e um dia ele vai me substituir no meu negócio ou na minha empresa. Suponhamos que seja um negócio muito próspero, que esteja crescendo em torno de milhões de dólares ao ano, e você fica todo feliz com aquilo, e as coisas vão dando certo, Deus vai prosperando, porque prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é felicidade, prosperidade é ter uma vida espiritual plena, e Deus vai prosperando, e até que então a gravidez chega. E essa gravidez chega, o tempo passa, e todo aquele clima dentro da casa vai se instalando, né? O Diácono Osmar sabe muito bem como que é isso. Né? E chega o pré-natal, é menino, tudo do jeitinho que eles queriam, tá tudo perfeito, e muitos sonhos em cima dessa criança, muitos planos, muitos projetos, e a gravidez chega e vai passando o tempo, essa criança nasce, né? E por ser uma pessoa, um grande empresário talvez, ele começa a receber visita de pessoas ilustres, né? Talvez do prefeito, do vereador, de outros empresários, né? Porque você é uma pessoa influente na cidade, e se você sair dali pode ser que você tire muitos empregos. Então, por você ser uma pessoa influente, você começa a receber visita de pessoas ilustres. Essa criança é muito presenteada. Você, vamos dizer assim, não mimar, porque mimar não é uma criação certa, mas vamos dizer assim, você dá de tudo do bom e do melhor, cria nos caminhos do Senhor. Tudo que essa criança precisa, ela tem. E o tempo vai passando, ela vai crescendo, chega na hora de entrar na escola, vou colocar na melhor escola, procura qual que é a melhor escola, coloca na melhor escola. Ele começa a tirar nota e você fica feliz e vai ali criando essa expectativa, o meu sonho está dando certo, e essa criança vai crescendo, e chega na hora de entrar na faculdade, você fala, vou dar a melhor faculdade para ele, qualquer faculdade que seja ligada com a área de negócio, para que ele possa me substituir um dia. E toda essa expectativa vai se criando, e chega na hora da faculdade, você percebe, nossa, ele tem nota conceito 9,5, ele pode entrar em Harvard, a melhor faculdade do mundo, e você tem condições para isso, você manda ele para os Estados Unidos, ele lá, ele começa a estudar, você banca esse estudo, e começa a criar essa expectativa, logo meu filho está de volta, está formado, né? Talvez um grande economista, um economista renomado, e até que chega esse dia, ele se forma e volta. Ele volta e aquela alegria, né? A casa se enche de alegria novamente, o filho está de volta, aquela festa e tudo mais, e ele começa a trabalhar juntamente com o pai para realizar aquele sonho que o pai um dia criou, a expectativa que os pais um dia criaram sobre aquela criança. Suponhamos que ele também é um grande homem de Deus, seguiu os passos do pai, é líder de jovens, toca na igreja, né, é pregador da palavra, ele é um homem assim, vamos dizer, um exemplo dentro da igreja, e tudo vai se concretizando, tudo vai se realizando, ele começa a trabalhar ali dentro, só que com o tempo, você como pai, você como mãe, você começa a perceber que ele vai desanimando, e aquele entusiasmo que ele tinha, já não tinha mais, e vai se acabando aquele entusiasmo, e hora ou outra ele te chama para conversar, ele fala, pai, mãe, me desculpa, mas não é essa vida que eu quero. Não é essa vida que eu quero seguir meu caminho. Me desculpa, você me deu tudo, você me deu todas as bases, eu nunca passei falta de nada, fui muito paparicado, mas não é isso que eu quero. E você, como um pai sábio, ou como uma mãe sábia, você pensa, se eu segurar ele aqui e ele fizer as coisas pela força, ele não está fazendo pela própria vontade, ele está fazendo com amor, ele está sendo escravo, você deixa ele. E você deixando ele ir, depois de algum tempo, você começa a perceber que os seus amigos à sua volta, as pessoas que te conhecem, aqueles influentes, né, que te conhecem por você ser uma figura na cidade, talvez assim, uma pessoa conhecida, começam a fazer comentários do seu filho. Olha, seu filho estava lá na boca de fumo. Olha, não é por nada não, mas eu vi o seu filho com a mais rodada da cidade. Olha, desculpa, mas eu vi seu filho saindo do motel, lá com uma outra moça. Olha, esses dias atrás eu vi o seu filho com uma pessoa meio suspeita ali, eu acho que ele estava comprando droga.
E você começa a ouvir várias conversas que você talvez não desejaria ouvir do seu filho. E não demora muito tempo, você recebe a visita da polícia na sua casa. E a polícia diz para você: o seu filho foi preso por tráfico de drogas, por assassinato e por muitas outras coisas terríveis. Normalmente, a primeira pergunta de um pai ou de uma mãe é: aonde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? E você, vendo a situação dele, vê que não tem como libertar. Você usa todas as suas economias, o que você tem de dinheiro lá, contrata os melhores advogados, até que você consegue ganhar aquela causa. Debaixo de muito suor você ganha aquela causa. Mas quando seu filho chega na tua casa, chega um indivíduo na sua casa e fala: seu filho está liberto, só que tem um porém, ele tem uma dívida comigo com droga, e se você não pagar ele morre. Você pega aquela sua empresa, talvez aquilo que você tinha de mais valoroso, vende para pagar a dívida do seu filho. Mas quando você paga, você abraça ele e fala: meu filho, vamos recomeçar, vamos começar tudo de novo, vamos começar do zero, você tem potencial, você dá força para ele, nós dois juntos vamos dar certo. Mas depois de uma semana ele simplesmente some da tua casa, ele não te liga. Você liga para ele e muitas vezes ele desliga o telefone na sua cara. Ou você manda mensagem através de alguém e fala: olha, fala lá com meu filho. Você começa a ter falado: eu falei com ele ontem, então fala para ele que eu quero conversar com ele. Aí quando essa pessoa vai conversar com ele, ele chega e fala: quem está querendo falar comigo? Ah, tá bom, depois eu falo com ele. Ele está pedindo para você ir lá na casa dele. Não, depois eu vou lá na casa dele, hora outra eu vou, a hora que eu tiver um tempo eu vou. Só falta falar: não me chateia. Irmãos, o Espírito Santo diz para a igreja: sabe quem é esse filho? Nós. Cada um de nós. Sabe, irmãos, quando você deixa de orar, ou quando você deixa de ler a palavra, é como se Deus quisesse falar com você, Ele estivesse mandando uma carta para você: meu filho, lê a minha palavra. Você pegasse a carta e falasse: não, depois eu leio. Sabe quando você vem para a casa de Deus, talvez com o coração apertado, falando: não queria estar na casa de Deus hoje, eu tinha outra coisa para fazer. Sabe o que é isso? Você está rejeitando o convite do seu pai. Sabe quando você, muitas vezes, tem sua dívida paga ali, como foi dito aqui, o pai ele deu tudo, ele deu o melhor para poder tirar você de lá. Sabe o que Deus fez? Ele entregou o que ele tinha de melhor, ele entregou o filho dele em troca da minha e da sua vida. E você sabe o que muitas vezes nós fazemos? Aceitamos isso, mas depois viramos as costas. E quando alguém chega e fala: vamos lá na igreja, sabe qual é a resposta que eu mais levo? Ah, desculpa, eu não sou muito chegado nessas coisas não. Aí você pergunta: você ama a Deus? Da mesma forma, talvez alguém pergunte: você ama teu pai? A pessoa fala: eu amo, então por que você não vai na casa dele? Não, na casa dele eu não vou não. Quem já não levou um não desse na cara? É mais do que comum. Irmãos, quando nós deixamos de fazer algo para Deus, é como se nós deixássemos para trás, virássemos as costas para um pai que cuidou de nós. E o Espírito Santo clama que hoje diz: o que foi que eu fiz para vocês? Qual o mal que eu fiz para vocês para não desejar vir na minha casa? Qual o mal que eu fiz para vocês para não desejar falar comigo? Qual o mal que eu fiz para vocês para não desejar ler a minha palavra? Qual o mal que foi feito para vocês? O que eu fiz de mal com vocês? Aonde eu errei com vocês? Nós achamos às vezes que é tão emocionante essa história, nos emociona, nos leva a chorar, mas é engraçado que quando nós falamos da história de Jesus, que fez muito mais do que isso, ela é motivo de chacota. É engraçado isso, não é? Nos emocionamos com a história de um pai certinho, bonitinho, que salvou o teu filho, mas não nos emocionamos com a história de Deus, que também entregou o que tinha de melhor por nós. Aonde foi parar o amor de Cristo? Aonde foi parar a razão de viver da igreja? O culto de oração é o culto mais difícil de se vir. Mas por que é o culto mais difícil de se vir? Se é o momento que o teu pai te chama para conversar contigo, é o momento da reunião em família, é o momento que você vai falar para ele o que está acontecendo, talvez ele possa te ajudar. O seu pai é aquele que tudo possui.
convite? Ou muitas vezes nós viemos na igreja, sabe como? Com o nariz torcido. Eu não queria estar lá, eu não queria vir, mas nós viemos assim mesmo. Mas mesmo vindo dessa forma, quando você entra pela porta da igreja, ou quando o filho entra pela porta da casa do pai, ele pode estar emburrado do jeito que for. Você pode estar emburrado, com o nariz torcido, boca torcida, tudo torcido, mas o seu pai está lá com o sorriso aberto, te esperando, falando: vem meu filho, entra, senta. Sabe aqueles momentos que o pai ele quer fazer uma reunião de família, ele faz aquele churrascão, convida todo mundo. Ele vai lá, ele convida os amigos, convida os seus irmãos talvez, convida todo mundo, e ele fica te esperando. E muitas vezes o culto de ceia também é um culto difícil de vir. O dia de ceiar com o pai e com a família é um culto difícil de vir. E quantas vezes eu fico imaginando como que não é um pai, quando ele olha para a mesa e conta, fala: está faltando um. Eu duvido que ele fica sossegado enquanto isso não chega. Eu duvido que ele não fica o tempo todo olhando na porta, se ele não ficar na porta, esperando o seu filho chegar. E quantas vezes no culto de ceia é o culto mais difícil que tem para nós virmos, e o pai fica nos esperando na porta. O culto começa, ele ainda nos espera, ele vai vir para a ceia começa, não terminou ainda, ele ainda vai vir, a ceia termina, ele não vem. Tem dor maior do que essa? Existe dor maior do que essa? Existe maior dor que Deus sente por nós todos os dias? E nós ficamos preocupados com dor de pessoas que perdem os filhos. Sim, nós temos que nos compadecer, mas nós também temos que dar valor para a dor que Deus sente por nós todos os dias. Nós não devemos ser filhos desnaturados e ingratos. O Espírito Santo clama hoje aqui: tem te faltado algo? Eu fiz alguma coisa de errado para você? Eu errei alguma vez contigo? O que eu fiz de mal? Qual é o motivo para tudo isso? Para tanta aversão a Deus? Por tanta aversão à casa de Deus, aos irmãos? Mas há um porém, irmãos. Há um porém nessa história toda. É que quando o pai morre, esse filho volta. Mas você sabe para que ele volta? Para buscar a herança. Ele quer a parte dele. Só que se você viver o tempo todo fora da casa de Cristo, se você viver o tempo todo fora da casa de Deus, quando você voltar para buscar a herança, o testamento não vai ter o teu nome. O que era teu vai ser dos teus irmãos. Ou se você não tinha irmãos, vai ser de outra pessoa, porque você não esteve presente. Por que que o Novo Testamento se chama Novo Testamento? O teu nome tem que estar escrito lá. O seu nome tem que estar escrito lá. Não adianta ser um filho não presente, para depois chegar no dia da morte do pai e querer buscar a herança. Não adianta, seu nome não está lá. Irmãos, Deus ele falou muito forte no meu coração. O que tem te feito de mal? O que ele tem feito de mal para nós? Para muitas vezes temos aversão pela palavra de Deus, aversão pela casa de Deus, aversão pelas coisas de Deus, aversão pela palavra que é a carta dele. Se descesse um anjo do céu aqui agora, e trouxesse um envelope com uma carta escrito é de Deus, leia, talvez você lesse. Mas você sabe qual que é essa carta? Ela está aqui, ó. Essa carta está aqui. É só você ler, não custa nada. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo falou com vocês sobre a constância da casa de Deus, sobre que tipo de filho nós devemos ser. Talvez essa pregação deveria ir muito mais longe, mas eu creio que domingo ela vai continuar, porque sempre é desse jeito. Irmãos, no nome de Jesus, sejamos filhos merecedores da herança. Sejamos filhos que somos constantes na casa do Pai, que estamos prontos para ouvir os conselhos. Se você tiver um problema, Ele vai te ajudar. Se você não tem problema, tudo bem, melhor ainda, você pode ajudar os teus irmãos. Sejamos fiéis e constantes na casa de Deus, porque Ele não tem te feito nada de mal. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.